Oi gente, voltei, eu sou a Ju Palermo e esse é o canal Fala Pra Camões. Hoje estamos aqui com Fábio Blan. Olá! Na casa de Fábio Blan, para falar deste livrinho, né? A Cabra Vadia, seleção de crônicas do Nelson Rodrigues, que está pela primeira vez no vestibular da Unicamp 2020. Esse vídeo está sendo gravado em julho de 2019, né? Como aqui nesse canal a gente fala pra Camões, essa é a primeira parte, depois vem a segunda parte. Então antes da gente começar, vinheta! Muito bem, Fábio Blan, chamei o Blan aqui porque além de também professor de língua portuguesa, ele é apaixonado por Nelson Rodrigues, né? O Fábio Blan também é gente de teatro. Yeah. E aí fala um pouquinho pra nós, Blan, antes de tudo, quem é o Nelson Rodrigues? Olha, é muito difícil falar, acho que em um único adjetivo talvez, quem é Nelson Rodrigues, mas Nelson Rodrigues foi jornalista, acho que acima de tudo ele é jornalista, ele foi dramaturgo, ele foi cronista, ele foi contista, ele foi romancista, mas acho que acima de tudo, como um outro professor amigo meu gosta de falar, ele tinha um olhar, o João Paulo, que também é professor do Pandora, Oi, João Paulo. Professor do Pandora Jundiaí, ele costuma falar que o Nelson Rodrigues ele tem um olhar de historiador da vida privada. Então, como o próprio Nelson Rodrigues fala, ele gosta de olhar pelo buraco da fechadura. Ele gosta de olhar e mostrar crítica, mostrar aquilo que as pessoas gostam de esconder. Então, ele gosta de ser muito satírico, muito irônico. Ele tem esse olhar provocativo, então ele gosta de cutucar. Então, e uma coisa muito legal das crônicas, especialmente da Cabra Vadia, é que muitas delas refletem quem ele é, de onde ele veio, a história dele, o caminho que ele passou. Então, uma coisa que iremos falar aí ao longo do vídeo. Isso, a gente quer indicar, assim, se você leu, amou Nelson, gostou, ou sei lá, odiou, mas quer saber mais sobre ele, tem uma biografia do Nelson, já bem antiga, do Rui Castro, que é um dos maiores biógrafos do país, não sei se você sabe. A gente estava comentando aqui, é muito gostosa de ler. A minha está um pouco antiga, porque eu li este livro em 1996, quando eu era gente de teatro. Me apaixonei pelas peças do Nelson. E aí, assim, a gente estava comentando um pouquinho, né? Ele conta a história inteira do Nelson Rodrigues, na verdade, desde antes, dos pais, como nos conheceram, blá, blá, blá. Então, assim, passa por todo um período do Rio de Janeiro, né? Na verdade, o Nelson nasce no Recife, vem com a família pro Rio, e eu acho que essa é uma das coisas que a gente tava falando também, que faz sentido, que tá na história do Nelson Rodrigues e na família do Nelson Rodrigues, que é a questão do jornalismo como profissão, dos pais, dos irmãos dele. Ele começa muito cedo como jornalista, né? Sim, no Jornal dos Pais. Repórter de, como é que chama? Policial, né? repórter Dos policial. crimes. E exatamente por causa disso é que ele vai ter o olhar como ele tem, que vai refletir nas crônicas, na forma como ele escreve, na forma como ele aborda a vida. Então, desde cedo, e isso mostra, na verdade, esse olhar crítico dele vem da infância, porque na infância dele, quando ele tinha por volta de 5, 6 anos, quando ele vem para o Rio de Janeiro, ele vem muito pobre para cá, eles começam assim do zero. Então aqui, nos bairros da Zona Norte do Rio de Janeiro, onde ele morava, o que acontece? O que eles faziam no bairro? Tipo, não tinha nada para fazer, então a grande sensação eram os enterros. Então ele pequenininho, ele ia nos funerais. Então a grande sensação, tipo, o que eles faziam tipo de diversão? Vamos ver, vamos naquela casa lá, tá vendo um funeral, ele ia, as histórias. Então desde cedo ele era alimentado por essa energia de violência. Por que o cara tinha morrido? Essa moça morreu porque o marido assassinou. Crimes passionais. E quando ele vai trabalhar como jornalista policial, no Rio de Janeiro de 1920, 1930, não tinha a onda de violência como tem hoje. Não eram crimes assim, eram crimes, quando aconteciam, eram crimes bem passionais. Se bem que hoje em dia também tem muito crime passional, né? Parando pra pensar. Então, eram muitos crimes, assim, de violência, acerto de contas, era coisa muito, assim, que lembra muito a cinema. E isso era muito explorado nas notícias. Então, as notícias do jornalismo policial eram muito sensacionalistas. E isso vai levar a um ponto da vida dele muito forte, que é o assassinato do irmão dele. Em 1929, se eu não me engano, não vou lembrar, acho que é mais ou menos isso, 1929, o irmão dele vai sofrer um atentado. 29. 29. O Roberto... fugiu. Rodrigues. O Roberto Rodrigues vai sofrer um atentado. O que vai acontecer é o seguinte. Perto do Natal, eles vão publicar uma reportagem policial
que também falava de adultério. Então, uma moça da High Society, uma socialite, Granfina. a Granfina, Você toda deve assim. ter visto esse termo aparecer bastante aqui. Sim, que ele usa bastante. Ela traiu o marido. E isso, nossa senhora, uma mulher trair o marido. Meu Deus do céu, isso aí é caso de polícia. Então, vai pro jornal. Essa mulher, ela compra uma arma e vai até o jornal e busca o Mário Rodrigues, que é o pai, que é o dono do jornal, e quer acertar as contas com ele. Ele não tá lá. Quem tá é o irmão, que é o Roberto. E aí, ele é assassinado. E isso causa um trauma muito forte no Nelson. Ele fica muito traumatizado por causa disso. O pai também fica muito mal por causa disso. Ele fica... ele se sente culpado porque fala, a bala era pra mim. E pouco tempo depois ele acaba morrendo. E mais do que isso atinge o Nelson, isso vai destruindo a família. E aos poucos as pessoas ao redor do Nelson vão sofrendo muito com isso. E além de tudo isso, pouco tempo depois o Nelson fica com tuberculose. Que é Tudo cagado! Tudo cagado. Todo fudido! Então eu acho que toda essa construção de como ele literalmente se fode. Aqui pode falar isso? Pode, aqui a gente fala pra Camões e pra... Então, ele se fode muito na vida dele. Então, eu acho que é muito importante ter isso em mente ao ler A Cabra Vadia. É ver como o histórico dele é muito pesado, é muito negativo. E isso é só o começo. É importante pensando assim na carreira do teatro do Nelson Rodrigues. Porque, já te cortando, essa coisa de ele ter sido repórter... Obrigada, Busão, que passou aí. Essa coisa dele ter sido repórter policial e ter entrado em contato com esses crimes e os crimes passionais também é algo que ele vai levar pro teatro dele, né? Exatamente. E se você não leu as peças do Nelson Rodrigues, fica a dica, porque são muito... como que eu diria? Representativas de uma época, de uma sociedade, de um comportamento, de época, né? Sim. Enfim, desculpa te cortar. Não, imagina, mas é bem isso. O teatro dele é extremamente representativo para o teatro brasileiro. Ele é o grande nome do teatro brasileiro. Ele é referência no mundo inteiro por esse teatro que ele oferece pra gente. E é onde ele vai fazer a grande crítica da burguesia carioca, onde ele vai pegar a alta sociedade e vai jogar na cara dessa alta sociedade. Olha quem vocês são, olha a hipocrisia de vocês. E o que ele faz nas crônicas, mas ele vai fazer jogando na cara deles de verdade. Então é muito importante a representação do teatro do Nelson Rodrigues. Mas o interessante é que ele vai pro teatro por uma necessidade, assim, ele tá passando fome, ele não tem o que fazer, então ele vai por um desespero. E sem querer ele inova e faz uma coisa sensacional. Que a gente vai falar mais um pouquinho ainda. Então, só para finalizar a indicação da biografia dele, não só por, né, não é necessário, eu tenho que ler isso, pode passar no vestibular, não é isso, mas assim, se você gostou do tema, se você se interessou, se você gosta de teatro, se você curtiu as ideias do Nelson, não sei, né? Enfim. Que é o que a gente vai falar durante as crônicas. Fica a dica, é um livro muito massa e muito gostoso de ler, não é? Biografia chata, pelo contrário, é muito legal. Enfim, voltando então para A Cabra Vadia, né? A gente vai explicar daqui a pouco um pouco desse título, da onde veio isso. A gente estava falando, e que fica claro na biografia do Nelson, é que o jornalismo então é algo que está muito presente como coisa de família e também o futebol, né? Ele escreve muito sobre futebol. O seu irmão, Mário Filho, que é o nome do Maracanã, não sei se você sabia, fica a dica, Estádio do Maracanã, Estádio Mário Filho. Mário Filho é o irmão, perdão, do Nelson Rodrigues, né? Então tem a coisa do futebol, que é muito importante, a coisa da política, que é muito importante. Sim. A coisa do jornalismo em si, e essa ideia de observação da realidade, observação, que é o que tem tudo a ver com a crônica. Bom, muito bem. Eu tô aqui, o Fábio é muito tecnológico, que ele tá com o seu Kindle, eu tô com o livro mesmo porque eu sou velha. Mais do que isso, eu fiz o meu roteirinho todo no papel, porque eu sou velha e gosto de papel, né? Queria falar um pouquinho então. Nesse livro a gente tem mais de 80 crônicas. Sim. Vem um pouco do que a gente já falou lá quando eu fiz aquele vídeo, se você não viu, veja, tá aqui no meu canal. Comparação da lista da Unicamp e da FUVEST, de porra, Unicamp, tinha que ser as 80 crônicas, né? Porque como a gente viu também, muita coisa se repete aqui. Nossa tem assuntos que ele vai tratar exaustivamente, são crônicas publicadas entre 1967 e 1969, né, no jornal O Globo do Rio de Janeiro. Então, sim, bem característico, ele cita lugares do Rio de Janeiro, cita personalidades do Rio de Janeiro. Fatos históricos daquele momento. Daquele período, daquele contexto, e são mais de 80 crônicas. E aí um pouquinho, acho que a gente tem que pensar sobre o gênero crônica, né? Que muito me agrada. O que a gente sempre pensa quando estuda, inclusive em nível lá, num nível de Fundamental 2, é a ideia da crônica estar ligada ao cotidiano, né? Então, o olhar que o escritor tem sobre alguma coisa que acontece ao seu redor, que pode ser um fato histórico importante,
Ou pode ser uma coisa besta, tipo, mano, passou o caminhão aqui que me fez pensar e aí eu vou escrever uma crônica a respeito disso. Então tem vários tipos de crônica filosófica, crônica mais humorística. Não é o caso aqui, né, do Nelson, mas enfim. E a crônica, ela fica sempre entre essa coisa da permanência e da efemeridade. Então, às vezes eu fiz uma crônica sobre o caminhão que passou aqui, isso daqui a 2 meses, 1 ano, 20 anos, foi uma coisa que foi efêmera, que aconteceu ali. Por outro lado, muitas das reflexões que as crônicas trazem, elas permanecem. É a mesma coisa aqui do Nelson Rodrigues. Apesar de ele estar falando de um contexto muito específico, tem situações e temas que ainda hoje são atuais, né? Então eu acho que é importante a gente pensar nessa característica do gênero crônica, entre a permanência e a efemeridade e essa ideia do cotidiano, né? O que o cotidiano me traz. Imagina, você tem que escrever um texto por dia pra sair no jornal. Sim. Você vai tirar assunto da onde? Por isso que os assuntos se repetem tanto. Também. E aí sai a questão de a mudança dos olhares sobre esse mesmo tema ou perspectivas novas sobre esse mesmo tema. Da crônica eu queria complementar uma coisa que eu acho que é importante. Eu acho que antes de começar a falar das crônicas, eu acho importante falar uma coisa sobre o Nelson também, que eu acho que é uma coisa que provavelmente todo mundo que lê Nelson hoje, lendo A Cabra Vadia, deve pensar: porra, o cara é racista, o cara é machista, o cara é misógino, o cara é isso, o cara é aquilo, reaça pra caralho. E ele mesmo fala: sou um reacionário. Então assim, essas questões provavelmente levantam ao ler Nelson Rodrigues. E eu acho que são questões válidas, acho que são questões que devem ser levantadas. E muito provavelmente por isso ele está na Unicamp. Exatamente. Porque a Unicamp não dá ponto sem nó. Exatamente, eu acho que a Unicamp colocou exatamente o tipo, vamos levantar essa bola sobre isso. E eu acho que assim, exatamente pensando sobre crônica. Não quero responder essas questões, eu quero falar sobre o gênero crônica. A crônica que ele mostra é uma crônica que, a gente estava conversando sobre isso antes, para mim ela evoca muito a crônica narrativa, porque ele tem uma preocupação muito grande sobre a descrição dos lugares, a descrição dos personagens, das ações. Então você vai lendo a crônica, é muito gostosa de ler a crônica do Nelson Rodrigues, porque você se envolve com aquilo. Quando ele descreve sobre do caso da foto, por exemplo, da gangrena, que é uma que eu gostei bastante, mas ao mesmo tempo ela é muito argumentativa. Porque por mais que ele seja racista, machista, homofóbico, não sei o que, ele constrói uma lógica muito bem estruturada, do ponto de vista argumentativo, que ela é muito bem feita. Então, pensando do ponto de vista estrutural do texto, eu acho que, enquanto gênero, ela tem tanto características narrativas quanto argumentativas. Então, ele consegue fluir muito bem pelas várias possibilidades de estrutura do gênero dentro do que ele se propõe a fazer. Ele é tanto reflexivo, quanto narrativo, quanto argumentativo. Ele não se prende a uma fórmula. E isso eu acho legal, porque mostra a competência dele enquanto escritor. E mostra a fluidez dele enquanto escritor. Ele tem uma obra vastíssima, né? Não só de teatro, muitas crônicas, Sim, muitos contos, muitos romances. Então, assim, mostra a qualidade e o olhar dele, de novo, o olhar dele de jornalista vem de novo para mostrar a competência dele de dissecar o olhar da vida privada. Então volta sempre ao olhar da pessoa. Massa. E a gente tem os parágrafos numerados, né? Que chamam uma coisa que chama muita atenção aqui. 14, né? Eu acho que não passa disso. 12, nessa média, 14, 10. E uma coisa que me chamou a atenção quando eu tava lendo é essa coisa ele começa do que eu tava falando mesmo? Né? Ou, mas por que eu tô falando disso? Não, mas eu não quero falar disso. É uma metalinguagem o tempo todo, isso é muito característico, porque é uma coisa que ele poderia tirar, né? Sim. Eita. É uma coisa que ele poderia tirar, então do que eu tô falando mesmo? Ele não precisava ter escrito isso, então isso faz parte desse estilo e é muito recorrente. Então eu acho isso que vincula a gente com ele, né? Parece que tá aqui com a gente, né? Prestar atenção, né? Eu fiz uma listinha de personalidades, algumas, que ele cita nessas crônicas. Então essa coisa de como isso é datado, né? No sentido de personalidades da época que hoje a gente conhece. Então ele vai falar, por exemplo, de Chico Buarque, Zé Celso, Manuel Bandeira, porque Manuel Bandeira escreveu um elogio para Vestido de Noiva, que é a peça dele de 43, que foi a peça dele que bombou, e depois a gente fala mais disso. Otto Lara Rezende, Jorge Amado, Pelé, Glauber Rocha, Oscar Niemeyer, Érico Veríssimo, Guimarães Rosa, mas nada parece se assemelhar, se comparar à obsessão e à fixação
que o nosso amigo Nelson Rodrigues tem com Dom Helder Câmara, arcebispo, né? Que era de tendências esquerdistas, digamos assim, e ele, imagina o Nelson, super conservador, super reacionário, super direito, ele cita muitíssimas vezes Dom Helder Câmara, que acho que é a personalidade mais citada de todas, né? Então a gente vai falar um pouquinho mais disso também. E, além das personalidades, tem o Palhares, né? Se você aí, meu amiguinho, minha amiguinha, já leu aqui algumas crônicas, você já conhece o Palhares, que é o que ele vai chamar de o canalha, que não respeita nem as cunhadas, né? Porque o Palhares é o cara que um dia encontrou a cunhada, agarrou, deu um beijo no pescoço. O Palhares é descrito como o canalha e é uma figura que aparece bastante aqui também nas crônicas. Bom, a gente estava falando desse caráter reacionário do Nelson Rodrigues, essa coisa de conservador, né? Reaça que reage da base da palavra reacionário, né? Que reage às mudanças, que reage às novidades. E ele tem algumas frases, colhi 3 aqui. A família está em crise total. Essa ideia, né? Ou o socialismo está apodrecendo. É muito sensacional, né? Porque isso aqui são frases que como é que eu vou dizer? Deixam bem claro quem é o Nelson Rodrigues, como ele pensa e o que ele vai dizer. E aí ele vai citar algumas coisas, por exemplo, o padre de passeata. Ele é uma figura que aparece bastante nas crônicas e de quem ele é contra os escritores de passeata. Tem uma das crônicas que ele fala que o Brasil não tem um prêmio Nobel, né, de literatura. E o que os escritores do Brasil estão fazendo? Eles estão em passeata, eles não estão escrevendo, eles estão em passeata. Então, todo bando de esquerdista preocupado em fazer passeata, ninguém quer saber de escrever. Então tem o escritor de passeata, tem o padre de passeata, tem a granfina de passeata, né? Que é a história da mina, que a granfina que falou pro marido, eu vou pra passeata. O marido falou, como assim? E aí ele foi junto e viu, tem nenhum preto, tem nenhum pobre, tá bom, pode ir na próxima, né? Me faz lembrar bastante de algumas manifestações brasileiras no contexto aqui atual. Bom, ele vai defender o celibato dos padres, né? Então, ao mesmo tempo que ele tem essa coisa super reacionária, o Nelson Rodrigues é conhecido como imoral e pervertido. Sim. Principalmente por causa das suas peças, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso, Fábio. Por quê? Por que ele é considerado tarado, pervertido? As peças dele fazem questão... Nossa, concordando, você tá uma beleza. As peças mostram muito um Rio de Janeiro pervertido porque os homens sempre traem as mulheres, são peças que mostram questão de incesto, questão de pedofilia, mostram uma realidade que eles até então fingiam não ver, que sabiam que aconteciam, mas era aquela coisa de, não, ninguém precisa falar. E ele foi lá e começou a mostrar com uma naturalidade, tipo assim, não, é normal. E isso chocou a burguesia carioca, a alta sociedade carioca. Aquela coisa da mocinha grafina que faz sexo anal pra preservar a virgindade. Exatamente. E ele fala desse tipo de coisa abertamente, porque todo mundo sabia que era assim, né? Na época em que a virgindade era uma coisa, muito assim, mas isso não significava que elas não transassem. E ele coloca isso ali. Então é isso, o Nelson nas peças ele sempre provocou, tanto que ele tem alguns tipos de peça. Ele tem as peças psicológicas, que foi quando ele fez o Vestido de Noiva. Ele tem as peças míticas, que foi Álbum de Família, Anjo Negro, que são peças mais puxadas para essas coisas voltadas para pedofilia, para o racismo. E aí ele foi para as tragédias cariocas, que começa bonitinha, mas ordinária. E aí que ele pegou mesmo nessa questão da hipocrisia. E eu acho que é isso que incomoda tantas pessoas até hoje, que viu, não adianta bancar essa ceninha de família tradicional, porque a gente sabe que não é assim. Então, por que bancar essa cena toda? E acho que é por isso que é tão atual ainda. E falar de Nelson Rodrigues e trazer os temas dele é muito importante. E acho que é isso que incomoda tanto mesmo. E antes da gente entrar mais um pouquinho ainda no contexto histórico, eu queria que você falasse do Vestido de Noiva. Porque Vestido de Noiva é uma peça de 43, que ele cita várias vezes aqui, tem várias... Ele está escrevendo isso no fim da década de 60, mas ele ainda revisita Vestido de Noiva, que é a grande peça da vida dele, né? Mas eu queria que você dissesse por que essa peça é tão loucona, o que ela tem de diferente. É muito legal, fica a dica. Vestido de Noiva é sensacional por vários motivos. Basicamente assim, vamos pensar racionalmente. A história se passa em 3 minutos. Em 3 minutos. Não que a peça tenha. Não que a peça tenha 3 minutos. A peça tem 1h40, mais ou menos. Mas a história se passa em 3 minutos. Uma mulher sofre um acidente. Pensa assim. Nesse momento do acidente, a gente tem um vlum para o momento da alucinação. Nesse momento da alucinação, a Alaide, que está lá brisando, ela encontra uma mulher chamada Madame Clessy. Essa Madame Clessy,
ela conhece essa mulher porque ela acha esse diário dessa Madame Clécy. E Madame Clécy está em 1900 e lá vai cacetada do passado, no passado. Então nós temos 3 planos aí, o do presente, o da alucinação e o do passado. O que vai acontecer aí é que na peça a Alaide vai transitando entre esses planos ao mesmo tempo. Só que nós temos aí, em 1943, a primeira peça no palco, mexendo com planos temporais. Tudo bem que hoje você vê Netflix. Isso que eu ia falar, fazer isso no cinema. E no você vê Netflix hoje... Faz flashback, você faz flash exatamente. forward, mas no teatro... É a primeira vez que um cara fez essa questão de planos diferentes. Mas tudo acontece no momento em que a Alaide sofre um acidente. E aí começa tudo na cabeça dela. Mas basicamente a história é sobre briga de família, adultério, porque a Alaide tá apaixonada por um cara e ela vai casar com esse cara, só que aí a irmã dela também tá apaixonada por esse cara, e aí vai acontecer uma série de coisas e no final das contas a Alaide vai morrer e aí a irmã vai ficar com esse cara aí, e aí no plano da alucinação ela vai entregar o buquê da noiva pra irmã e a irmã vai casar com o cara. É uma novela mexicana, mas muito bem feita, com vários efeitos assim. E é muito louco também a direção que colocou, como colocar esses 3 planos no palco. Então assim, foi uma puta revolução. Sim. E o cara que fez tudo isso é esse Nelson. E uma curiosidade da peça, que isso que eu acho que faz a peça ser mais incrível, quando o Nelson saiu de Recife pra vir pro Rio de Janeiro, eles mudaram pra um casarão. E nesse casarão, ele achou no sótão um diário. E ele se inspirou nessa história para criar Vestido de Noiva, muito tempo depois. Porque a Alaide acha um diário num sótão, que é o diário da Madame Clécy, que é quem conta a história do Vestido de Noiva. Mais uma curiosidade, eu adoro curiosidade. Você sabia que... Momento curiosidade quando estreou o Vestido de Noiva, que foi um sucesso assim arrebatador, foi sim, a galera no final da peça aplaudia absurdamente, pedia o autor. Quando acabou a peça, todo mundo saiu para comemorar. E o Nelson Rodrigues falou, não, eu vou pra casa. E aí, ele parou e comeu um lanche. Porque ele não foi sair pra comemorar com todo mundo, porque ele não tinha um tostão no bolso pra poder pagar nada. Porque ele tava na merda. Foi Vestido de Noiva que fez a carreira dele começar a melhorar de novo. Porque ele tava destruidaço, não tinha nada. Que dó. Isso que eu lembro, confesso que quando eu li a biografia... Não, a biografia tem várias passagens. Punk. Enfim. Punk. Bom, muito bom. Leia Vestido de Noiva, fica a dica, Fica a dica. E se tiver alguma montagem na sua cidade, vá ver. Vá ver, muito legal. O Nelson Rodrigues faz parte do que em literatura, a gente aí tentando colocar as coisas em caixinhas, em linhas do tempo, seria a 3ª geração modernista, ou o que a gente chama de pós-modernismo, né? E aí eu acho que é importante a gente entender um pouco do contexto histórico, porque ele vai surgir muito nessas crônicas, já que a crônica se volta para o cotidiano, qual é o que está acontecendo naquela época. Então fica aqui dica de algumas coisas para você se lembrar lá da história, porque pode aparecer uma questão interdisciplinar, né? Cobrando esses assuntos. A gente tem antes, em 1964, golpe militar, que foi o golpe, vamos lembrar aqui que a gente tem que ficar relembrando coisas que já tinham sido estabelecidas. Foi golpe em 1964, a Terra não é plana. A gente começa a voltar umas coisas que, né? Beijo, Mariana Musa. Deu essa inspiração. Mas enfim, a gente tem que voltar em algumas coisas. Então, 64, golpe militar, ditadura que o Nelson apoiava, inclusive. Sim. O regime militar, até em 1979, quando o filho dele vai ser torturado, que ele vai mudar de ideia, né? Mas isso é 10 anos depois do que está acontecendo aqui. Sim. Então, até então, ele apoia essa ditadura. Outra coisa que a gente tem e que aparece bastante no contexto das crônicas é a questão da Guerra Fria. Essa polarização dos Estados Unidos, União Soviética, essa coisa esquerda-direita, vai aparecer bastante e que é algo muito atual também em 2019, né? A polarização esquerda-direita, então, coisas pra gente pensar. Ele é declaradamente anticomunista, como muito, reacionário, que a gente falou, essa frase que eu disse, o socialismo está apodrecendo. Isso então, é tema de várias crônicas. Bastante. Então, pensando no contexto histórico, a gente tem o que está acontecendo na época, o movimento hippie contra a guerra do Vietnã, né? É bom você lembrar também, não custa aí, na revisão de história da Primavera de Praga, e a questão dos movimentos estudantis na França, em Paris, de que ele vai falar muito em várias crônicas, né? Maio de 68, os estudantes franceses pedindo a renúncia do presidente Charles de Gaulle,
acho que é assim. Eu faço italiano e não francês. Que era um presidente muito conservador, e aí a ideia também que vai se espelhar no Brasil no movimento do tropicalismo, né? É proibido proibir, tá aí Caetano Veloso, eu digo sim, sabe? Eu digo não ao não, eu digo, canta comigo, proibido, proibir, né? A música que o Caetano faz no movimento da Tropicália vem de dessa frase pichada em Paris pelos estudantes. Então, assim, o AI-5, que a gente vai ter, o Ato Institucional número 5, também em 68. Então, esse é o contexto, e eu acho que isso poderia plenamente ser tema para uma questão interdisciplinar de história, para explicar. Ele fala tanto da França, né? Por quê? O que está acontecendo? O mínimo que você tem que fazer é dar uma pesquisada nisso, saber sobre isso. A indicação, antes da gente partir para a primeira crônica do filme, Os Sonhadores, do Bernardo Bertolucci, de 2003, que vai falar de 3 jovens que veem toda essa revolução acontecendo lá em Paris, e é um filme lindíssimo, já viu? Não. Bonito, veja. Bom, muito bem. Partindo então para análise de algumas crônicas, são mais de 80, né? Mesmo falando pra Camões, não dá pra falar de todas elas. O Fábio vai começar a falar da primeira de todas elas, Sim. O Ex-Covarde. Manda ver. Eu acho que essa aqui acho que retoma tudo que a gente acabou de falar dele, dessa posição reacionária, de falar o que pensa e foda-se todo mundo. E o próprio nome dela, O Ex-Covarde, acho que resume bastante. Que ele chega no momento que ele fala assim, eu sou um ex-covarde porque até então, você tem medo, todo mundo é cagão, todo mundo tem medo de falar as coisas, mas, olha a minha vida, olha tudo que eu já passei, olha as merdas que eu já passei, que eu tive na vida, eu sofri pra caralho, e, foda-se, agora eu não tenho mais o que ter medo, então eu vou falar tudo que eu penso e, e tem um trecho que eu queria ler porque eu acho que remete muito ao que é um discurso que a gente ouve hoje, mas é legal pensar que o cara escreveu isso em 68. Então ele fala assim, na última parte da crônica. É maravilhoso dizer tudo. Para mim, é de um ridículo objeto ter medo das esquerdas, ou do poder jovem, ou do poder velho, ou de Mao Tse Tung, ou de Guevara. Isso está na página 15 do livro. Obrigado. Não trapaceio comigo, nem com os outros. Para ter coragem, precisei sofrer muito. Mas a tenho. E se há rapazes que nas passeatas carregam cartazes com a palavra muerte, já traindo a própria língua, e se outros seguem com instruções de Cuba, e se outros mais querem odiar, matar ou morrer em espanhol, posso chamá-los sem nenhum medo de jovens canalhas. Aí já começa a questão da noção do canalha. E uma coisa que eu acho muito importante mostrar nesse ponto é o discurso daquele reacionário que sempre vai se voltar contra a esquerda, provocando a esquerda. E a juventude. E a juventude. Que teoricamente é revolucionária. Exatamente. Fala assim, e aí, esquerda? Você vai ficar nessa? O que você gosta de fazer? Você gosta só de ficar se montando aí, só provocando, com esse discursinho alegórico? Mas e aí, quais são suas ações? Então, ele se coloca como ex-covarde, tipo assim, eu não tenho mais medo de falar o que eu penso, seja o que for. Então eu sou reacionário, foda-se. Então eu acho que, até por ser a primeira, este é o Nelson Rodrigues que você vai encontrar daqui pra frente. Então eu acho que é uma boa caracterização. Ele fala do passado dele, ele fala das características dele, então eu acho que é uma boa forma de entender quem é o Nelson Rodrigues. Pra quem não conhece Nelson Rodrigues, eu acho que é a crônica que faz você entender quem é ele. Nessa própria edição da Nova Fronteira, que deve ser a que vocês têm, que é a que saiu mais recentemente, aqui na capa já diz, Nelson Rodrigues explica ontem o Brasil de hoje. E aí essa ideia que a gente estava falando da crônica do que permanece, né, apesar do efêmero, e das relações que a gente pode estabelecer, então, como a gente vê essas posturas conservadoras, essas posturas reacionárias ainda no Brasil de 2019, principalmente, né, quando a gente parece que essa galera saiu do armário, né, onde eles estavam escondidos na última década a gente não sabe, mas de repente, eu vou falar mesmo, então é isso, então um pouco do que você estava falando, Sim. Que se relaciona com o nosso contexto político atual. Volta bastante nisso, que de repente as pessoas perderam medo. Tipo, vamos lá, vamos falar e foda-se. Sou racista mesmo, sou reacionário mesmo, sou machista mesmo, né? Uma galera que saiu de um armário, não sei onde eles estavam há esse tempo e de repente, então... E uma coisa que eu acho que também pode acontecer com pessoas que estão lendo esse livro é pegar esse e falar assim, esse cara tá certo. Que medo, então assim, quantas pessoas podem ler esse livro e falar assim, esse cara tinha que estar vivo hoje, esse cara tinha que estar vendo o Brasil de agora. Em que momento será que você lê um livro e fala assim, será que eu não concordo com esse cara?
Fica aí o questionamento, fica aí a reflexão pessoal. Enquanto você pensa sobre isso, a gente vai dar um tempo pra você pensar, porque a gente vai parar agora que esse vídeo está gigante e a gente volta pra falar pra Camões ainda das outras crônicas na parte 2, porque senão vai ficar muito grande. Então vai pensando nisso que o Fábio jogou aí pra você. E a gente volta daqui a pouco, então, na parte 2. Não perca, acompanhe aqui, beleza? Obrigado por ter assistido esse por enquanto. Um beijo, é nóis e até a parte 2.